Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para estudarmos a Sua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, entendimento da Sua palavra, da Sua vontade. Que a gente venha crescer e amadurecer espiritualmente, meu Pai. Repreende em nome de Jesus todo espírito de engano, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Nos capacita, meu Pai, nos dá sabedoria, nos enche, Senhor, da Tua unção, do Seu poder, meu Pai, da Tua glória, da Tua graça. Derrama, meu Deus, o Teu amor sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, meu Pai, a Tua paz, meu Deus, em nome de Jesus. Repreende toda seta, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Do Julgamento à Ressurreição. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em João, capítulo 19, versículo 17 e 18, do versículo 28 ao 30, e João, capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 10, começando por João, capítulo 19, diz assim: E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Então, a gente leu aqui passagens em dois capítulos diferentes. No primeiro capítulo, fala da morte de Jesus, né, da crucificação de Jesus, do seu julgamento, né, tudo que ele passou. E o segundo capítulo que nós lemos já fala de Jesus ressuscitado, né, já fala da sua ressurreição. Então, nessa lição de hoje, a gente vai abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então, todo esse processo, né, desde a prisão até a sua ressurreição, e como esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador, né? Toda essa missão pode ser resumida na frase, quando ele diz: está consumado, ou seja, eu concluí a obra, né? Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. A obra de Cristo no Calvário e a sua redenção constituem a base da esperança cristã. E Jesus ter sido crucificado não foi uma derrota, mas foi uma vitória, porque foi justamente para isso que ele veio. Ele precisava ser crucificado para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E essa história, né, a morte, a ressurreição, principalmente a ressurreição de Jesus, ela nos dá esperança. Por quê? Porque da mesma maneira que Cristo ressuscitou para a vida eterna, nós também ressuscitaremos. Então, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E o primeiro tópico da lição diz assim: a prisão e a condenação de Jesus. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 de João, né, após ele ter participado ali da última ceia, né, Jesus ter feito o seu último discurso, Jesus fez ali a sua oração pelos discípulos, né,
até por ele mesmo, né? Ele estava preparado para a traição de Judas Iscariotes, que era um dos seus discípulos, que andava com ele, junto com os seus outros discípulos, né? Que passou ali 3 anos praticamente junto com Jesus. Então aí Jesus atravessa o ribeiro de Cedron, faz uma parada no jardim do Getsêmani, e este jardim também era conhecido como Monte das Oliveiras, porque tinha muitas oliveiras ali, uma quantidade grande de oliveiras, e naquela madrugada o ambiente daquele local ali com certeza estava diferente. E aí nos outros evangelhos, fala a respeito da oração de Jesus no Getsêmani, né? De como ele estava angustiado, de como ele suou sangue, né? Transpirou sangue, da oração que ele fez. Então, os outros evangelhos mostram nesse momento do Getsêmani um Jesus mais angustiado. O livro de João, ele já não mostra dessa maneira, ele já quer mostrar um Jesus vitorioso, um Jesus que estava pronto, que estava preparado para cumprir a sua missão. E aí Judas Iscariotes, que era um dos seus discípulos, ele concordou em trair Jesus por 30 moedas de pratas, e ali naquele local ele chega com soldados romanos. E não estava apenas com soldados romanos, mas diz que também ali no meio tinha sacerdotes. Então ele levou ali com ele o sumo sacerdote, que fala de Caifás, e fala dos soldados romanos. Então foram judeus, os próprios judeus e romanos, prendendo Jesus, porque tanto os judeus quanto os romanos queriam prender Jesus. E aí a gente vê que a gente sabe, né, que Jesus foi preso, e logo em seguida ele foi levado perante o governador Pilatos, o interrogatório. Então Pilatos, inicialmente, ele questiona a acusação feita pelos judeus contra Jesus, né? Então ele sabia que Jesus havia sido detido durante a madrugada. Ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Já Pilatos não queria também ter essa responsabilidade, ele não queria também que a condenação viesse da parte dele. Mas os judeus, né, os soldados romanos que prenderam Jesus, mais os sacerdotes, eles decidem levar Jesus para o governador Pilatos. E apesar de que o próprio Pilatos preferisse também que Jesus fosse julgado pelo seu próprio povo, pelos judeus, porque não eram eles também que queriam condená-lo, que queriam prendê-lo, né? E que ele fosse julgado conforme as leis judaicas, mas não foi isso que aconteceu. E aí, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, ele cede a hostilidade deles e coloca Jesus ao lado de Barrabás. Eu acho que Pilatos, né, pelo que a gente entende, ele queria que Jesus fosse assim, só castigado, né? Ele queria humilhar Jesus por aquilo que ele falava de ser, né, o Filho de Deus, de ser o Messias, essas coisas. E, na verdade, eu acho que ele não queria crucificar Jesus. Ele não queria que Jesus fosse morto. Ele queria só que ele passasse por essa parte, né, do espancamento, da humilhação, mas não queria condená-lo à morte. Então, ele entrega essa decisão ao povo. Ele coloca Jesus ali ao lado de Barrabás e o povo escolhe Barrabás, né? O povo fica gritando, crucifica-o, crucifica-o. O povo decide que quem deveria ser solto era Barrabás, apesar de Barrabás ser um criminoso, já daquela época, um criminoso conhecido, né? Ele era um bandido e as pessoas sabiam disso. Mas mesmo assim, o povo preferiu que Barrabás fosse solto e que Jesus, que nunca tinha cometido nenhum crime, fosse condenado à crucificação. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o próximo subitem diz assim, a condenação. Então, Pilatos, né, mandou que Jesus fosse açoitado pelos soldados romanos, e além do açoite, eles queriam humilhá-lo. Então, além disso, eles fizeram uma coroa
com espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Então aquela coroa, ela já feriu a cabeça de Jesus, porque eram espinhos duros, né, fortes e afiados. Então ele já foi ferido ali naquele momento. E isso foi uma maneira de escarnecer Jesus pela sua suposta, né, como eles achavam que era, realeza. E o instrumento que eles utilizaram para castigar Jesus foi um chicote com tiras de couro afiadas. Na ponta desse chicote tinha pedaços de ossos e pedras cortantes. Então, onde ele batia, ele já arrancava o pedaço. Ao contrário do açoite dos judeus, que era feito por varas, né, por cipó. Então, não ia ferir tanto quanto o açoite do chicote romano, mas Jesus, ele foi açoitado por esse chicote romano. Então, assim, foi bastante ferido onde batia o chicote. Ele ficou realmente com a sua carne, como fala a palavra de Deus, né, moída, porque ela ficou toda dilacerada, toda cortada, toda ferida. E então, nesse momento, o nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Ele foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, lá em Isaías 53, versículos 4 e 5. E quando a gente lê os evangelhos, né, que falam sobre Jesus, a gente vai ver que muitas vezes, quando acontecia alguma coisa, e na passagem, né, do evangelho a gente lê assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito em tal lugar. Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito em tal lugar. E nessa passagem, desde a prisão até a morte de Jesus, isso fala várias vezes, né, que aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito na profecia em tal lugar. E assim, muitas dessas profecias estavam no livro de Isaías. E aí o próximo tópico fala assim: a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o caminho do Calvário. Então, após a tentativa de Pilatos de evitar a crucificação, de liberar Jesus, ele não conseguiu que esse castigo, né, o mais cruel, ele não conseguiu impedir que Jesus fosse crucificado. Então, finalmente, no versículo 16, lê: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19, versículo 16. E aí, como nós sabemos, né, ele foi açoitado, ele recebeu essa coroa de espinho, eles até colocaram nele uma roupa de vinho, né, de cor vinho, né, escarlata, porque naquela época era a cor que a realeza usava. Então eles colocaram essa veste em Jesus, mais ainda para escarnecer dele. E aí Jesus carregou a sua cruz até o Gólgota, né, o lugar ali da sua crucificação, que também era conhecido como o lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. E em João, capítulo 19, versículo 18, menciona-se que o Gólgota, ele era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então, nos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre esses eventos durante a crucificação do Senhor. Porque cada evangelho é relatado, né, esses fatos de maneira diferente. E João, com certeza, é o mais diferente de todos, né? Ele quis relatar coisas diferentes, porque quando ele escreveu o Evangelho de João, os outros já haviam sido escritos, inclusive eles já haviam circulado, né? Então ele quis trazer informações diferentes e também pela visão dele, né? Pela ótica dele, pelos olhos dele. Então, tem questões assim diferentes, mas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tem detalhes a respeito da crucificação de Jesus. E ao lado de Jesus, quando ele foi ali no Gólgota, né, no lugar onde ele foi crucificado, Jesus ficou no meio, ficou no centro. E ao lado dele, tanto na direita quanto na esquerda, tinham dois ladrões, né, dois bandidos de verdade,
que estavam sendo crucificados pelos crimes que eles cometeram, né? Ao contrário de Jesus, que estava sendo crucificado sem ter cometido nenhum crime, apenas porque ele estava pagando o preço pelos nossos pecados, né? Então, inclusive no Evangelho de Lucas, ele relata que um dos ladrões se arrependeu, né, da sua vida, dos seus pecados, e Jesus fala, né, que ele seria salvo. Então a gente vê assim pessoas em posições iguais, mas que agem de maneira diferente, né? Um zombando de Jesus e o outro, né, defendendo Jesus, reconhecendo que realmente Jesus era o Filho de Deus, né? Era alguém que não deveria estar ali porque ele era justo, né? Mas nós sabemos qual o real motivo de Jesus estar ali naquela cruz. E é curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso no capítulo 53, versículo 12 do livro de Isaías, afirmando: ele foi contado com os transgressores. Então, na sua crucificação eram 3 crucificados: Jesus no meio e os 2 ladrões, um na direita e outro na esquerda. E aí o próximo subitem diz assim: a missão foi encerrada. Então, como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana. Então, quando ele estava ali na cruz, já com dor, todo ferido, todo machucado, né? Antes dele morrer, ele fala que tem sede. E aí, a sede dele, os soldados pegam uma esponja, molham ela em vinagre, né? E colocam na boca de Jesus. Então, quando ele pede água para saciar a sua sede, ele tinha plena consciência de que a escritura estava se cumprindo, né? E que naquele momento final, como homem, se aproximava o seu fim. Então, ciente de que a sua missão na terra estava completa, ele não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao dizer: está consumado. Gente, imagina, apesar de todo o sofrimento, quando Jesus estava ali naquela cruz, e quando ele disse está consumado, ele tinha convicção que tinha tido vitória sobre o inimigo, que Satanás estava derrotado, como ele sempre foi, que a partir daquele momento, né, todos aqueles que acreditarem em Jesus serão salvos, que todos terão direito agora, né, à salvação, a vida eterna. Então imagina, apesar do sofrimento físico que ele estava sentindo, mas a satisfação que ele teve no espírito dele de saber que ele venceu. Então aquilo ali foi uma imagem de vitória, é uma imagem gloriosa. Jesus vencendo ali o mal, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o inferno, vencendo tudo. Então ali foi um momento que aquelas pessoas que estavam ali não sabiam, né? Mas foi um momento glorioso, foi um momento de vitória. E para nós a cruz representa isso, representa a vitória, né? Representa a esperança da nossa salvação, que da mesma maneira que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Amém? E o próximo subitem diz assim: o sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que ele era seguidor de Jesus, mas escondido, né? Ele era um discípulo secreto e reservado, chamado José de Arimateia, e ele era rico, né? Ele fazia parte do Sinédrio e ele tinha condição financeira. E quando Jesus morre, antes, né, ele era um discípulo secreto, porque ele não queria criar intriga, né, amizade ali com os judeus, mas aí ele cria coragem, o temor que ele tinha dos judeus, ele esquece e ele pede o corpo de Jesus para que ele possa sepultá-lo, né? Então Jesus teve ali o seu sepultamento naquela época eles sepultavam tipo em grutas, né? Então ele teve o seu sepultamento em uma gruta que esse homem, que era um dos seus seguidores, que era rico, providenciou para Jesus. E a informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário.
O próximo tópico fala a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Então, na manhã do primeiro dia da semana, que era o domingo, né? Ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Então, o sepulcro foi aberto. Aleluia, glória a Deus, né? E ele foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, e com a intenção de ungir o corpo de Jesus, porque como Jesus foi morto na sexta-feira, já no finalzinho do dia, começavam os Shabá dos judeus, né, que eles não podem fazer nada. E aí no sábado eles não puderam fazer nada, e no domingo elas foram lá para poder ungir o corpo de Jesus, como se fosse fazer um embalsamento que eles faziam do corpo, né? E quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido retirada, a pedra tinha sido removida, aí elas entraram no sepulcro que estava escavado na rocha, elas não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. Amém? E olha só, o cristianismo é a única religião do mundo onde o seu líder, né, o seu fundador, ele não está morto, ele está vivo, porque ele ressuscitou. Então, se você vai no túmulo de Jesus, ele não está lá, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Amém? Enquanto que outras religiões, eles seguem líderes que já morreram, que estão sepultados, em algum lugar está o corpo desses líderes, né? Mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive, né? O túmulo dele está vazio. E aí o próximo subitem diz assim, a ressurreição com base na fé cristã. Então, na sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo, ele dirigiu-se aos seus coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé, a nossa mensagem seriam inúteis, porque se a gente fala de salvação, de vida eterna, de ressurreição, se Jesus não ressuscitou, né? Então é óbvio que Jesus ressuscitou e existem provas disso. E aqui ele fala que existem pelo menos duas razões para nós crermos na ressurreição de Jesus. A primeira se baseia nas palavras do próprio Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, então ele já tinha falado que isso ia acontecer. E a segunda razão é o fato de Pedro, João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Além disso, não foi apenas esses dois discípulos que viram Jesus vivo, né? Todos os discípulos de Jesus viram, várias pessoas em Jerusalém viram. Então, assim, teve muitas testemunhas oculares que viram Jesus ressuscitado. E isso é uma prova de que sim, ele ressuscitou. E quando ele ascendeu aos céus, também foi visto pelas pessoas que estavam ali reunidas. E aí, continuando, né? Quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, ela viu dois anjos que asseguraram para ela que Jesus estava vivo. E ela não conseguiu imaginar jamais que ela seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Então, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado. E aí, ele instruiu ela a comunicar aos discípulos que ele estava vivo, né? E que brevemente eles teriam a oportunidade de vê-lo também, como de fato ele faz, né? Ele aparece ali para todos os seus discípulos. E o próximo subitem diz assim, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Então, apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, né, que viu Jesus, falou com ele pessoalmente, até porque
né, naquela época eles não davam muita credibilidade para o que as mulheres falavam. Eu acho que os discípulos já não agiam dessa maneira, né? Porque como eles conviveram com Jesus e Jesus respeitava muito as mulheres, talvez eles tenham mudado a posição deles. Mas aí chegar uma mulher falando que Jesus tinha ressuscitado, era um pouco... já era absurdo, né? Alguém ressuscitar. E ainda mais uma mulher falando, talvez não tivesse tanta credibilidade assim. Mas mesmo assim, os outros discípulos já tinham falado isso, né? Então, Jesus pessoalmente aparece entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surge no meio deles, né, dizendo: paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 19. E em outras ocasiões também o Senhor se manifestou ali para os seus discípulos, né, para várias pessoas antes da sua ascensão aos céus. Ele realizou um milagre da pesca abundante, João capítulo 21, versículo 3 a 11. Então, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Então, assim, ele entrava sem abrir as portas, mas ele também comia, ele se alimentava, mostrando como é um corpo glorificado, né? Ele pode estar nos lugares, ele pode se alimentar, ele pode falar com as pessoas, ele pode ser tocado, né? Foi tudo isso que aconteceu com Jesus depois que ele ressuscitou. Então seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar que Cristo venceu a morte. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, a morte de Jesus, ela não foi uma derrota, mas foi uma vitória. E a ressurreição foi um evento glorioso. É o evento, eu acho que mais importante do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição também ela nos dá a esperança de que nós também ressuscitaremos, que nós também teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, assim como aconteceu com Jesus. Então, quando a gente lê, né, a história da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus, nós não devemos ficar tristes nem pesarosos, mas é motivo de alegria, porque é a vitória do Senhor, é a vitória de Jesus Cristo sobre o inimigo, sobre a morte, né, e sobre todo o mal, né, que Satanás quis causar ao homem, mas o Senhor Jesus, com a sua morte, não vai permitir que isso aconteça, porque todo aquele que nele crê será salvo. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.